A seguir, esporte. Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço, porque estamos de volta falando em esporte. TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha igualmente pela TV Coprel, em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, no aplicativo do seu celular, né? Estamos conversados, tvpassofundo.com.br. O programa de hoje começa com os convidados especiais, que pertencem à diretoria e ao pessoal que faz parte também como pai de atletas do Vila Nova. O Vila Nova, independente, esteve participando recentemente do Torneio Internacional de Futebol, realizado na França, nos últimos dias 9 a 12 de maio. E, consequentemente, trouxeram uma taça festiva para a cidade de Passo Fundo. Representando o futebol brasileiro, portanto, ficaram entre os melhores classificados, isto é muito importante. E o Beto, do Vila Nova, juntamente com o Cacau Ricci, que é pai de atleta, vão conversar com os telespectadores contando da história do Torneio Internacional de Futebol. Nós destacamos também a presença do filho do Cacau, que é centroavante e que defendeu as cores do Vila Nova Independente. Trata-se do Pedro Ricci. Aliás, o Pedro tem um vínculo direto com as categorias de base de formação do Esporte Clube Internacional em Porto Alegre, onde ele está treinando também e já praticando o seu futebol. Aliás, diga-se de passagem, um bom futebol. Não sei se o papai Coruja disse que ele joga realmente, mas me parece que realmente o menino tem futuro. O Pedro tem 13 anos de idade e já nas entrelinhas aqui conversamos a respeito das possibilidades suas de ser um futuro atleta profissional, dando alegrias para a massa torcedora do Esporte Clube Internacional, onde ele está praticando e está praticando com as categorias de base, logicamente. Série A2, tabela do Campeonato Gaúcho com a retomada dos jogos no próximo final de semana. O Esporte Clube Passo Fundo joga em casa contra o Esportivo de Bento Gonçalves. O Passo Fundo tem 10 pontos, divide a liderança da competição ao lado do Glória de Vacaria com 10 e precisa mais do que nunca consolidar a sua classificação, porque joga contra o Esportivo de Bento. O Esportivo é o terceiro colocado na chave. Tem 7 pontos na tabela classificatória. Vem depois o Esporte Clube Gaúcho, que tem 4 pontos e joga no final de semana fora de casa, contra o Brasil de Farroupilha. Aliás, o Brasil de Farroupilha não vem bem das pernas. Tem apenas 3 pontos somados, não venceu nenhuma na competição até o presente momento. Jogo, então, de suma importância para as pretensões do Periquito do Boqueirão, pelo fato de que precisa consolidar uma vitória para ficar entre os possíveis 4 classificados para a próxima etapa do Campeonato Série A2, visando, logicamente, a divisão principal do futebol do Rio Grande do Sul na próxima temporada, ou seja, 2025. São assuntos que nós vamos tratar no decorrer do programa de hoje, depois do intervalo comercial. Aguarde um momentinho só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.
A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, o assunto é esporte na TV Passo Fundo. Canais 26 e 526 em HD. Pela TV Coprel TV, em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Antes de anunciarmos aqui a presença de Beto do Vila Nova e o Cacau Risse, juntamente com o seu filho Pedro, nós vamos ao comentário de Carlos Dantas sobre a vitória do Passo Fundo Futsal, 2-1 sobre o CREC Juventude, lá do Mato Grosso do Sul. É contigo, Dantas. Alô, pessoal, aquele abraço aos torcedores do Passo Fundo, do Esporte Clube Gaúcho, que voltam a jogar nesse fim de semana pela Série A2. A federação reagrupou a tabela em função das chuvas e dos desastres climáticos e colocou, eu estou olhando aqui no computador, sábado 1º de junho ou 2 de junho. Só que aonde tem que estar a data e horário não está especificado, mas pelo que eu entendi, o Passo joga no Vermelhão da Serra sábado, frente ao Esportivo, e o Gaúcho vai jogar nas Castanheiras no sábado também, contra o Brasil de Farroupilha. É a retomada da competição, embora, pasmem, a chuva não para aqui na Grande Porto Alegre, na região da Serra, enfim. Infelizmente a chuva continua e a gente fica assim entristecido com tanta notícia, né, em função desse desastre ecológico. E a impressão que eu tenho, que parece que a água veio e disse, não, eu voltei para o meu lugar. Né? Como o caso do bairro Humaitá, não consegue esvaziar. As obras que eram para ter sido feitas em torno da arena do Grêmio não foram feitas e está aí a consequência. Ali é uma bacia, não sai água nem que queira. Nas beiras dos rios, principalmente o bairro 5 Colônias em Canoas, que é o bairro mais baixo de todos, também não está fácil. A água escoar. É muita água mesmo, incrível. Mas, tirando isso, a notícia boa para nós de Passo Fundo, da região do Planalto, é o nosso futsal. O Passo Fundo Futsal vence fora de casa, de virada, e é 100% no Campeonato Brasileiro de Futsal. Já começa a se tornar uma das grandes surpresas positivas da equipe de Passo Fundo. Claro que a gente já conhece o potencial da equipe, com grandes mudanças em sentido técnico, ou seja,
Por exemplo, o jogador Pato voltou a jogar, começou a jogar. De novo foi um dos melhores em quadra, né? Mas a equipe que quer ser campeão ou que quer chegar na reta final tem que ter um matador. E esse matador, sabe quem é? É Matheus Gaúcho. Mais uma vez, né? O Passo Fundo saiu perdendo de 1-0 e buscou o resultado e virou em cima da equipe do CREC da Juventude, que é o clube, o nome dele é Costa Rica Esporte Clube de Juventude do Mato Grosso do Sul. Grande vitória. Claro que a competição recém foi para a segunda rodada, mas o importante é que o Passo Fundo está bem. Ainda tem que ter, o professor Flavinho sabe disso, a correção na saída de bola. Fora duas grandes defesas que eu vi o Queixo fazer, uma delas foi o gol, o primeiro gol dos caras. Claro que foi um excesso de confiança na saída de bola, tocou para o lado buscando o parceiro e tocou errado, largou no pé. Mas não foi só esse, teve mais 1 ou 2 lances por erros defensivos na saída de bola. Mas isso certamente vai ser corrigido, está sendo corrigido, professor Flavinho, o grupo está consciente disso, é só cascudo ali, não tem ninguém, não tem nego bobo, só a gente, né, que já tem experiência no futsal. Está chegando mais um pivô para a equipe do futsal, porque para disputar uma competição dessas longa, com grandes viagens, tem que ter grupo, né? E no domingo, 11 horas da manhã, praticamente, que eu sei, não tem mais ingressos. Por isso que quem se associou ou quem pode se associar, corra lá, porque praticamente os jogos não vão estar sempre lotados. Com essa campanha que está aí, esperem domingo. Vai ser a sensação da rodada, a torcida, né? A força jovem, a torcida do Passo Fundo Futsal vai ser a grande sensação, é ela que vai ganhar o jogo. Por quê? Vive um bom momento a equipe, em sintonia com o torcedor, que sempre foi o ponto máximo, sempre foi a nota alta de Passo Fundo Futsal. A sua torcida, a Arena do Comercial vai estar lotada domingo, 11 horas da manhã, com televisão para todo o Brasil. Então, gente, até domingo, se Deus quiser, estaremos lá, e boa sorte para o Passo Fundo e também para o nosso querido Gaúcho nesse fim de semana. Aquele abraço! Beleza, e o próximo jogo será domingo aqui em Passo Fundo, lá na Arena Clube Comercial. Jogo contra o América Futsal de Minas Gerais. Casa cheia, consequentemente, no próximo domingo, lá na Arena Comercial, 11 horas da manhã, inclusive com televisionamento direto para todo o país. Beto do Vila Nova, voltando de mais uma turnê. Fim de semana de um Mundial de Craques do Futuro, não é, Beto Villanova? Como é que foi lá na França a participação de vocês? Boa noite, Jorge. Boa noite aos telespectadores. Prazer enorme estar aqui retornando ao teu programa. Ao Fernando, que está aí junto com nós também. Cacau Risse e Pedro, nosso centroavante, que participou dessa competição. Mundial na França é um mundial que a gente, lá em 2011, fomos a primeira vez lá, né? Ficamos em quarto lugar. Lembro muito bem. Depois, em 2012, conseguimos uma façanha de chegar na final, perdemos para o Anderlecht da Bélgica. E aí tivemos uma parada em função da pandemia ali, posterior. E retomamos agora as viagens para fora do país com o retorno ao Mundial de Pupiles, né? Que é um mundial muito organizado, pessoal lá. E já está na tela, inclusive, em alguns detalhes aí. Alguns lances aí da gurizada, né? É algo que fica marcado na história desses meninos que participam dessas viagens para fora do país, que eu tenho certeza que eles vão levar uma bela recordação desses momentos que a gente passou junto. Esse menino que está aparecendo aí será o nosso entrevistado. Está ao lado do pai, o Cacau Risse, que também fez companhia, junto com outros progenitores de futuros atletas. Não, Cacau? Sim, obrigado pela oportunidade de novo, Jorge. TV Passo Fundo sempre apoiando o esporte amador e a gurizada. Acho que foi uma experiência única que a gente foi. O Vila Nova, agradecer o Beto, o Esporte Clube Vila Nova. Né? E eu digo que essa oportunidade dos pais estar junto também foi uma experiência muito importante, estar junto com o filho, num campeonato que superou as expectativas
do nível, né? Do nível da competição. E a meninada saiu muito bem lá também. Ir a Paris e não ir à Torre Eiffel é difícil, né? Teve essa oportunidade, né? Muitos, acredito, inclusive o Pedro não conhecia a Europa, tiveram a oportunidade de conhecer Paris, a Torre Eiffel, outros pontos turísticos, então foi um intercâmbio espetacular para todos eles. E você, Pedro, um abraço, é um prazer também tê-lo ao microfone. Segura o microfone aí, por gentileza. Já está embutido aí. Então, como é que você sentiu esta emoção de conhecer um outro país e participar de uma competição internacional? Como meu pai disse, foi uma experiência única, uma experiência que traz responsabilidade, pontualidade. As famílias lá que a gente ficou são muito acolhedoras e o campeonato muito forte. Você chegou a marcar nesse torneio? Cheguei a marcar, ajudei a equipe com 2 gols e 2 assistências. Muito bem, olha, parabéns então. Tem futuro realmente, né, Beto Villanova? Sem dúvida, né? O Pedro começou com nós lá bem novinho, né? Teve uma felicidade de fazer uma seleção no Internacional, foi aprovado. Hoje ele faz uma espécie de intercâmbio, né? Ele está participando das categorias de base do Internacional e está em Passo Fundo por questões da família, que ainda não achou o momento ideal para fazer essa mudança, né? De deixar a nossa cidade para ir realmente integrar as categorias, mas ficamos muito felizes por ele estar sempre com nós aí, né? Sempre participando das nossas competições, quando a gente vai, o pai, Cacau Risse, uma pessoa muito presente, né? E a gente só tem a agradecer essas pessoas que nos apoiam, dando ideias, promovendo, ajudando e divulgando as ações que o clube faz. Pedro Risse, 13 anos, como é que é conciliar o estudo e o futebol? Eu acho que o futebol ele traz bastante responsabilidade e bastante pontualidade. Eu acho que... Pode continuar. Futebol e estudo, essa é a pergunta. Futebol e estudo. Futebol e estudo. No Inter eu vou 1 semana por mês para lá e eu passo treinando lá todos os dias. E quando eu volto para Passo Fundo, eu continuo bem nos estudos, eu estudo, recupero tudo que eu perco. Recuperação é importante, né? Uhum. Você estuda onde, menino? No Marista. Muito bem. Cacau, tem que conciliar, não é? Administrar a firma, administrar a família, né? E administrar também o menino no futebol, que tem futuro, pelo que parece. A gente procura acompanhar e dar todo o suporte possível, né? Eu acho que no estudo, ele vai bem no estudo. Isso é fundamental, né? Vai bem nos estudos, isso ajuda um pouco, ele é organizado nessa parte do estudo. E essa logística aí que a gente faz, né? Como eu vivi do esporte também e quero proporcionar para ele as oportunidades, né? Depois o que vai ser, se vai ser jogador ou não, isso acho que vem em segundo plano. Eu acho que é formar ele um cidadão, um menino do bem, né? E isso ele está aprendendo de novo, né? Já está há 7 anos no Vila Nova e agora no Internacional. Essas escolas trazem para ele de futebol, trazem muita disciplina, né? O respeito com o colega, muitas coisas que eles aprendem no esporte. Então, apoiar ele no esporte eu acho que é fundamental. A guinada do Cacau Risse era homem de frente do Esporte Clube Passo Fundo, jogou ali com Cláudio Freitas, jogou com Bebeto também, não é? E a guinada do Cacau Risse, do futebol para o automobilismo. Como é que se explica isso, Cacau? Pois essa história aí é uma história, a gente fala que até foi um pouco especial, né? Porque eu já corria de kart na época, né? Aos 19, mas sempre joguei nas categorias de base do Passo Fundo, desde a época do 14 de julho, né? E aí com 19 anos, acho que na época que o Kita jogava aqui, veio jogar aqui em Passo Fundo, eu fazia parte dos juniores e da base, já era fichado no Passo Fundo. Foi aonde me chamaram, que o Kita se lesionou, para substituí-lo. E na época era o Bebeto, treinador, Cláudio Freitas e muitos outros, era uma equipe muito boa na época. Eu lembro muito bem. E aí eu participei de 4 jogos, né, contra Juventude, Glória, Caxias. E na época eu já corria. Então, eu tinha uma corrida, a Copa Paris Café, que vinha o Nelson Piquet, na época em Porto Alegre, e eu tinha jogo contra o Juventude. E a minha época, eu muito novo, 19 anos, tudo, eu tinha essa competição muito importante de kart,
e foi ali onde eu larguei o futebol, né? Apesar de ter jogado todos os jogos, titular todos os jogos, mas como a minha turma na época, e eu corria no automobilismo desde os 13 anos, foi o que me levou a ir para o automobilismo. Ainda bem que eu vivi desse esporte, né, até pouco tempo, e do automobilismo, mas sempre acompanhando futebol e sempre apoiando meu filho agora. O forte foi Stock Car? Forte é GT3 Brasil, Stock Car, né, a GT3 Mundial, que eu corri pela Ferrari, essa acho que foram as categorias principais que eu participei. Então, 40 anos praticamente de meu currículo aí no automobilismo. Forçosamente a gente tem que desviar um pouco do assunto Vila Nova, não é, Beto? Para conversar com aquele que praticou um tipo de esporte completamente diferente da bola, não é? Que é o automobilismo, que é o arrojo, que é a determinação, que é a concentração e que é a busca do título contra os demais competidores, não é? Isso é importante. Hoje eu me policio ainda. O Beto me ajuda nesse ponto aí com meu filho, né? Que é essa parte da gente ser muito competitivo, viver da competição e do esporte. Hoje eu procuro estudar muito essa parte de pai, filho e o clube, né? Nessa parte esportiva, para ajudar e não atrapalhar, né? Que a maioria hoje dos pais leva a emoção para a beira do campo e às vezes a gente falha, às vezes a gente tem esse impulso de querer ajudar e acaba atrapalhando lá em campo. Mas o Pedro se sai bem nisso, ele está acostumado já, o Beto nos apoia nisso, quando tem que dar um puxãozinho na orelha ele dá também, então... Exatamente, e a gente tem conhecimento pela vivência, né, que muitos pais acabam atrapalhando o desenvolvimento do filho, querem exigir o que ele não pode responder no momento, não, Beto? Exatamente, né? A questão do pai junto com os atletas, às vezes existe uma cobrança demais em cima do filho, né? E às vezes sobrecarrega o menino. E se isso for exercido enquanto o menino é novo, tudo bem que ele está embaixo da asa do pai, mas quando ele chegar nos seus 17, 18 anos, ele acaba se saturando e não querendo mais praticar o esporte porque ele entende que não foi saudável na época anterior. Mas a gente tem vários exemplos, e o Cacá é um cara muito presente aqui, a gente só tem assim a elogiar os comportamentos do pessoal que está próximo de nós, porque por mais que na hora do calor do jogo a gente faça cobranças, também existe depois o rescaldo, onde a gente conversa, pondera e tudo se encaminha da melhor forma, né? A gente só tem que agradecer a todos os pais que fazem parte das nossas escolinhas, das nossas equipes de competição, dos nossos projetos sociais, porque estão sempre apoiando o nosso clube. Vocês estiveram em Cambridge, que é a 500 quilômetros da capital, Paris. Exatamente. Como é que é o acolhimento propiciado a vocês por serem representantes do futebol brasileiro? Olha, isso é muito legal, né? E eu vejo que o Pedro pode falar muito bem sobre essa parte, porque ele passou lá, então, Jorge, fala pra gente, Pedro. 4 dias com a família francesa, né, Pedro? Lá eu me senti em casa, a família muito acolhedora. Foi como se eu estivesse com meu pai e minha mãe lá. São muito acolhedoras, são muito responsáveis. Não tenho o que dizer, experiência única. Conheceu novos amigos lá, futuros craques franceses também, e de outros idiomas e outras línguas, né? Porque estavam participando de uma competição a caráter internacional com aproximadamente 20 países representantes, eu estou enganado? Tinha 17 países nesse Mundial, né? Aproximadamente, então, 64 equipes da categoria masculina, né? E mais 24 equipes femininas também participaram desse Mundial, né? Fernando está projetando na tela aí um folder que projeta as equipes que participaram, né? As caravanas, enfim. Exatamente. Cada foto dessas é uma sede, ou seja, cada sede tinha 8 equipes, né? E o Mundial, eles são sediados em pequenas vilas, que são cidades, na verdade, né? Em Cambridge, onde a gente ficou, é uma cidade de 10 mil habitantes, mas tem cidades menores lá, né? Que as pessoas da comunidade recebem a gurizada. Cada 2 atletas fica na casa de uma família francesa. Repercutiu também, onde lá vocês estavam, as cheias aqui no Rio Grande do Sul? Sim, foi falado no momento do desfile que tem, onde reúne todas as equipes, né? Falaram sobre o nosso projeto social que tem aqui no Brasil, em Passo Fundo, e também falaram do momento que o Rio Grande do Sul está passando.
E acredito que de lá também venham a solidariedade para com os nossos irmãos que estão aí desalojados, não, Cacau? Sim, um momento difícil, né? É uma viagem que já estava programada pelo Vila Nova há alguns meses. A gente foi com aquela angústia, né, para essa competição, mas os meninos carregaram a bandeira do Rio Grande do Sul e representaram muito bem o nosso país e o nosso estado lá. E foi mencionado, inclusive como o Beto falou lá, sobre essa situação aqui. E o brasileiro é muito bem recebido lá, muito bem recepcionado, incrivelmente respeitado. O Vila Nova é um clube que já é conhecido lá, e aqui no Brasil mais ainda, a gente que anda por vários campeonatos e competições importantes. Então foi uma experiência espetacular. A gente volta-se a este flagelo e tal, e uma preocupação que domina a imprensa, que tenta fazer com que o pessoal entenda. Fake news, mentira, como tem gente aí com a cabeça fora do lugar, não, Cacau? Fake news existe, vai sempre existir, acredito, mas são coisas que não são por benefício, não são coisas boas, né, que acontecem, e as redes sociais estão aí, né? Hoje todo mundo tem acesso, né? Mas o importante é a pessoa ter a serenidade de filtrar todas essas situações. E o pessoal aproveitando-se do momento, não é? Do momento delicado como esse, para fazer brincadeiras, para fazer mentirinhas, para tentar iludir a população um pouco mais abastada, não tendo aquela sensibilidade que deveriam ter, não, Beto? Exatamente, esse é um momento diferente que estamos passando, né? E único, acho que na nossa história aqui do Rio Grande do Sul e talvez também no Brasil. Mas a gente está vendo a solidariedade que está vindo de todos os cantos do Brasil e de fora do país. Eu acho que isso comove que as pessoas que se fortaleçam e que trabalhem cada vez mais para voltar, de certa forma, à normalidade, né? Que vai ser muito difícil em algumas situações que a gente viu passar aí, mas que busquem a voltar a vida à sua rotina. O Rio Grande do Sul, de um modo especial, nesses próximos 10 anos, vai ter que ter uma força sobrenatural, não é? Para enfrentar essa situação toda. Na verdade, tudo que está acontecendo é muito além até do que a gente enxerga, às vezes, nas notícias e tudo, né? É uma catástrofe realmente que aconteceu, muitas cidades, muitas famílias, muitas empresas aí que ficaram debaixo da água e perderam tudo. Acredito que vai levar um bom tempo, mas como o Beto falou, né, tem muita ajuda, muito apoio de pessoas boas, muitas pessoas estão ajudando nisso, e a gente espera que o governo também dê o apoio necessário que todos precisam. Pedro Risse, o atleta do futuro, você usa muito o seu celular ou dá um tempo para outras atividades? É muito importante dar um tempo no celular, porque ele é de umas coisas que atrapalham no futebol, e muito bom, tu ler um livro, treinar futebol, ao invés de estar no celular. O celular é uma coisa que veio, às vezes, para impedir um pouco o futebol, e eu acho que ficar muito tempo no... O celular não ensina a jogar futebol, não é? Não, essa é a grande realidade. Tem que ter o contato com a bola, o contato com os amigos, o contato com os colegas, o contato com os dirigentes, aqueles professores que orientam logicamente para o bem, não, Beto, do Vila Nova? Exatamente. Jorge, você falando para ver o quanto é importante essa questão do Mundial, né? Eu tenho certeza que essa gurizada, essa semana que eles passaram viajando aí, pouco contato tiveram com o celular, videogame, eles esqueceram. E um fato bem curioso que pedi para o Pedro aí reforçar, o quanto é importante a questão do como eles gostam do Brasil lá fora, né? Sim. No final do evento existe um momento de troca de camisetas, troca de agasalhos, né? E aí, Pedro, você conseguiu fazer boas trocas lá? Eu vi que um menino nosso que tinha a camiseta 10, que ele trocou a camisa 10 do uniforme ali por vários objetos, porque o menino queria a camisa do Brasil, né? E o Pedro também vi conversando com um alemão, de uma equipe alemã lá, né, também. Lá as pessoas, elas gostam do Brasil, fiz várias trocas, troquei camisa, jaqueta por outras camisas lá, jaqueta do Quimper, que era do time da própria cidade. E lá na França as pessoas gostam muito do Brasil, as famílias ainda amam. O Brasil tem aquela característica, não é? Da amizade,
do lado social, do lado coletivo, não é? Não tem aquele lado só individual, não, Beto? Exatamente, né? E existe toda essa parte de envolvimento. Passou agora aí uma foto do pessoal que trabalhou na organização lá do evento. E como diz aqui, Mundial de Pupiles, Mundial de Crianças, há pouco antes, uma foto anterior, era uma equipe de filmagem que fez uma entrevista com os meninos, com a nossa equipe. Aí pode ver, olha o tamanho do cinegrafista ali. São adolescentes de 12, 13, 10 anos que fizeram as entrevistas, que fizeram todo o trabalho de reportagem, porque eles querem a inclusão. A equipe de arbitragem, lá para te ter uma ideia, era da idade dos meninos. Né? Na França, os meninos de 13 anos apitando os nossos jogos. Ah, mas é uma coisa bagunçada, desorganizada? Claro, talvez falte um pouquinho daquela ginga do árbitro profissional, mas como todas as equipes entendem o que é o Mundial, é algo que é diferente. É algo... Me deem a autoridade e eu mostro quem eu sou, não é? É, isso aí. Então... É verdade. Aí a quilometragem, a velocidade que o trem, que os meninos participaram da viagem, andaram. Uma coisa impensada aqui no Brasil. Né? Tu andar num trem, foi feito 500 quilômetros, acho que em 4 horas. Não é o 3 horas e pouco. Não tem nada a ver com o trem-bala. Não, mas é rápido. Mas é rápido, claro. 300 km horários é uma rapidez. Para quem já praticou e pratica o automobilismo, não, Cacau? É rápido, é rápido. Lá a tecnologia, né? O que eles têm, estão alguns passos na nossa frente. Espero que o Brasil chegue nesse momento, né? Mas foi uma experiência espetacular para todos os meninos. E como o Beto falou dos árbitros, né? O nível dos árbitros, o que era disciplina, o que era... tu notava aquele hiper-organizado, os árbitros, então, o respeito das equipes, né? Tu não vê aquela gritaria fora, tu vê a torcida torcendo, mas tu não vê gritando com o árbitro, os jogadores reclamando do árbitro, um negócio muito legal. Respeito acima de tudo. É isso aí. Lá na França eles têm muito respeito com o árbitro. Muito bem. Pedro, e a alimentação lá na França, como é que é? Estranhou ou não? Olha, a minha família, ela comia, tipo assim, as coisas que a gente comia, ela comia bife, ela comia... O churrasco lá, uma coisa interessante, era frango e linguiça assada. Mas a nossa família, ela comia carne de boi, mas pelo que eu ouvi, disseram, as outras famílias, elas não comiam. Elas comiam frango, linguiça, essas comidas. Você sabe que nós podemos chegar com essa gravação aqui lá na França. Podemos ser assistidos lá na França. Você lembra o nome da família que te acolheu? Eu lembro, o pai era o Tomás, o irmão era o Ethan, o outro irmão era o Tadi e a mãe era a Letícia. Muito bem, aí está. Depoimento do Pedro Risse, futuro atleta, hoje pertencente ao Vila Nova Independente, em convênio com o Esporte Clube Internacional de Porto Alegre. Nós vamos a um breve intervalo, senhoras e senhores, e voltaremos já em seguidinho. Um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas
que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, estamos de volta. Esporte na TV Passo Fundo. Olha, são nossos entrevistados de hoje, o pessoal do Vila Nova Independente, professor Beto Oliveira, Cacau Risse e o seu filho, que é atleta, e atleta do futuro do Vila Nova, o Pedro Risse. Antes de voltarmos ao bate-papo com eles, vai a nossa mensagem ao pessoal do Karatê, Academia Spessato, que de 28 a 2 de junho estarão no 24º Circuito Internacional em Brasília, buscando, logicamente, uma vaga nos certames internacionais. Nosso abraço para o Enzo Maciel, Lara Menegol, Laura Escorteganha, Carlos Castilho, Augusto Emanuela Spessato, que, logicamente, vão nos representar nestas competições lá na capital federal. Voltamos, então, com o assunto que domina a coletividade pasfundense, ou seja, a presença dos nossos representantes no futebol do futuro, neste torneio realizado lá na França. Beto Villanova, o que te pareceu o sistema de organização desta competição? Você que já havia participado como representante de Passo Fundo e do Vila Nova, logicamente, em outras oportunidades lá na França. O Mundial de Pupiles é uma competição muito forte, né? Forte em termos de equipes que participam da competição. Para te ter uma ideia, nós jogamos na nossa chave contra 2 equipes da primeira divisão do futebol francês, né? A equipe do Metz e Stade Brestois, isso. Stade Brestois classificou em primeiro lugar na nossa chave. Nós perdemos pelo placar de 1-0. Uma infelicidade, nós deixamos de fazer o gol, no contra-ataque tomamos o gol. Então, coisas do futebol, não, né? Não faz, leva, né? Quem não faz, leva. E aí jogamos contra outra equipe do primeiro divisão, tipo um Juventude aqui para nós, né? E a gente teve a felicidade de vencer 1-0, né? Então, a organização da competição é impecável, né? Em todo sentido, desde a chegada até a acomodação da gurizada, questão da equipe de arbitragem, como a gente falou anteriormente, que são atletas que participam lá das famílias que os meninos moram, né? Enfim, é tudo assim pensado em cada um dos seus detalhes, né? Os meninos aí aparecendo algumas fotos, aí os troféus onde os meninos estavam lá na sede, teve premiação para goleador, goleiro, destaque, né? Esse é um menino Wesley que participou com nós. Aí para te ver a equipe de arbitragem, tirando uma foto junto com nós. Eles acabam deitando na frente ali para te ver que são todos adolescentes que fazem parte já, eles estudam, se preparam para virarem árbitros futuramente, né? Então, é uma competição de alto nível, onde existe uma grande dificuldade para a gente conseguir chegar nas finais, porque tem atletas lá de 1,80 m participando. Né? Nós vemos ali alguns meninos e outras equipes, um tamanho assim que, nossa, enorme os meninos, né? E estavam com a documentação, comprovaram a idade e participaram junto lá da competição. A marcação lá, Pedro, é muito forte? Lá francês é muito diferente, a marcação é muito boa, as pessoas sabem jogar bola, sabem. E esse troféu que você tem às mãos aí? É um troféu que a gente ganhou pela participação no campeonato. A gente ficou em 5º da chave e 10º de 64 times. Muito bem. O pessoal participou lá desta competição em tempo de primavera em Paris, não é? Consequentemente, pegaram dias bons para a prática do futebol, não? A semana inteira deu sol, e bem quando acabou o campeonato deu chuva. Nós tivemos um período de muita sorte com o tempo. Tudo favoreceu. O que não acontece aqui no estado do Rio Grande do Sul. Ainda, não, Beto?
Exatamente, mas tempos melhores virão, né? A gente sabe que tudo é passageiro e que sirva de lição para que no futuro a gente possa estar melhor preparado para essas ações aí do tempo. Muito bem, eu recebo de suas mãos aqui o relatório de prestação de contas de recursos do Fundica. Para quem não sabe, o Beto Oliveira é presidente do Condica em Passo Fundo, Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente. É um momento de declaração de renda, o empresariado que nos assiste nesse momento, a pessoa física também que nos acompanha na programação aqui, ainda não está respondendo, ou seja, correspondendo à expectativa de transferir este imposto para o fundo do Condica, não? Exatamente, já aproveitamos o espaço aqui para falarmos um pouquinho do Condica, né? O Condica hoje são 17 entidades que apresentam projetos lá. E nós fizemos aqui uma revista, né, Jorge? É uma revista onde tem uma prestação de contas, aonde foi aplicado todo o recurso destinado para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente. Então, cada uma das 17 entidades apresentou o seu projeto e fez a sua devida prestação de contas, né? Essa semana nós tivemos recebendo uma visita da Câmara de Vereadores, né, uma equipe de filmagem que passou em todas as entidades, fazendo um levantamento, filmando, para vir novamente mostrar as nossas atividades. E a gente conclama a todas as pessoas que podem destinar imposto de renda, que destine. É algo que você tem que pagar. Você faz a destinação aqui para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente, ou você manda para Brasília. Você deixando aqui no fundo, você pode, em uma dessas entidades aí, confirmar onde está sendo utilizados seus recursos. Nós temos entidades aí que há muito tempo fazem um serviço de relevância, como você vem mostrando aí, algumas fotos de algumas entidades, né? Vou dar um exemplo, tipo a PAI, aqui de Passo Fundo, o Lar Emiliano Lopes, a SAMI, a Socreb, Leão 13, o próprio Vila Nova. São entidades que há muitos anos estão fazendo um trabalho social com crianças e adolescentes no contraturno escolar, tirando as crianças das ruas, botando elas a fazer uma atividade que vem a aprender uma profissão, vem a fazer um trabalhinho de serviço, convivência, fortalecimento de vínculos, que fazem com que elas sejam assistidas aonde muitas vezes o poder público não consegue atingir. E essas instituições complementam esse trabalho, né? Complementam muitas vezes a questão assim da alfabetização deles, ensinando alguns trabalhos, que isso só vem a ajudar. E o importante, né, Jorge, que esse dinheiro fica aqui na nossa comunidade, fica aqui na nossa sociedade, girando para pagamento desses profissionais que trabalham dentro dessas instituições, comprando material esportivo, comprando alimentos para os meninos. Então, pessoal, quem pode destinar e vai pagar o seu imposto de renda, que ainda não pagou, peça para o seu contador fazer a destinação e deixar aqui em Passo Fundo. Endereço para condicionar esta verba para o Condica. Isso é tudo online, Jorge, né? Então a gente orienta que as pessoas que querem fazer a destinação conversem com um contador. Nós temos dentro do Condica o Dalmir, que é um contador que está fazendo um trabalho voluntário, dando as explicações necessárias. A gente pode deixar o nosso contato, telefone contato, para repassar, para que as pessoas que quiserem fazer... Eu tenho alguma dúvida? Às vezes a pessoa tem medo de fazer essa destinação, mas a partir do momento que ela destina, a obrigação é do Fundo Municipal da Criança dar a sequência e dar o recibo que a pessoa precisa para que não tenha nenhum tipo de problema junto à Receita Federal. Fazer o encaminhamento, não é? O empresário que está na nossa frente também, o Cacau Riste, não é? Pode até orientar os seus colegas, não? A gente sempre procura apoiar no que pode, mas o que o Beto está falando aí é uma ação muito importante, né? Essa verba que faz parte da lei, que não custa nada o empresário ou a pessoa física, a empresa. Agora é momento da física, né, Beto? Destinar essa doação. O mínimo que for já ajuda muito. O assunto Condica, o assunto Vila Nova Independente, a presença do Vila Nova fora do país em um torneio na França, não é? Isso aí não se esgota em termos de comentários e matérias, não, Beto? Quais são as próximas atividades que o Independente Vila Nova está programando? Jorge, nós estamos agora esperando aí que o tempo colabore, né, para fazer a retomada dos jogos do Campeonato Estadual da Noligaf.
né? Porque nós, como vocês bem sabem, né, toda a região do Vale do Taquari, que temos clubes que fazem parte da Noligaf, região metropolitana, onde a gente também tem clubes que fazem parte da Noligaf. Vale do Taquari, região metropolitana, assoladas, não é? Então em termos de recuperação, vai ser difícil, não é? Então a gente, assim, como clube hoje, tem todo um calendário, né? Mas a gente tem toda a paciência do mundo para que, primeiro, se restabeleça a normalidade da maneira possível, para depois voltar às atividades. Mas nós temos aí o campeonato da Noligaf, temos o campeonato regional, que daí pega aqui a nossa região, que a gente só não conseguiu ainda jogar, porque chega o final de semana, chove, né? Esse sábado nós estávamos com 6 jogos marcados. Infelizmente tivemos que cancelar todos eles em função das chuvas, que era contra equipes aqui da nossa região. Mas, Jorge, também temos um lançamento de uma nova viagem para fora do país, né, que vamos aproveitar aqui o teu programa para a gente já lançar, que é para Barcelona, na Espanha, em outubro. Nós vamos estar viajando com 2 categorias, esse é o nosso objetivo, categoria 2015, atletas nascidos em 2015, e atletas nascidos em 2009. A 2015 já está praticamente fechada e a 2009 ainda estamos montando a equipe, eles vão participar do Mundial, em o Barcelona Cup. Nós já estivemos em 2 edições, uma a gente ficou campeão e na outra edição a gente acabou ficando em 3º lugar, né? E agora vamos com 2 categorias tentar buscar chegar nas finais dessa competição. Como é que você vai organizar o time? Já está montado, está por montar? Como é que está o andamento? Aí que está, né? A categoria 2015 é uma equipe que a gente montou ela, já vem meninos que às vezes desde os 5 anos está jogando com nós, ali no Subtenentes. Até aproveitar aqui para deixar um abraço ao pessoal lá do Subtenentes, em nome do seu presidente, o Zibete, né, que há muitos anos é nosso parceiro, e ali é o nosso berço do Vila Nova. Tem a nossa escolinha de crianças de 4 e 5 anos que começam ali. O Pedro é um exemplo disso, começou ali no Subtenentes e agora está aí com 13 anos já buscando voos maiores, né, vamos dizer assim. Exato. E essa nossa categoria 2015 basicamente treina ali no Subtenentes. E ali se formou esse embrião para a disputa desse Mundial. A gurizada também trabalha todos os sábados, manhã ou tarde, né? Aí reúne meninos também de fora de Passo Fundo, que vêm complementar a equipe para dar aquele toque de algo a mais que a gente precisa para qualificar as equipes, para a gente representar bem a nossa cidade. Eu vou fazendo uma pergunta que é fundamental para o Pedro. Qual o jogador que faz com que você se inspire nele para ser um atleta no futuro, um atleta profissional? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Muito bem. Cara muito dedicado. Nós acompanhamos neste último final de semana a festa de confraternização no Maracanã, com a presença de ex-atletas, de meninas que defendem a seleção brasileira, que estavam arrecadando fundos para enviarem ao Rio Grande do Sul. Casa cheia praticamente, um espetáculo montado ali por ex-atletas, lá estava Cafu, lá estava o nosso Ronaldinho Gaúcho dando um espetáculo à parte. Valeu a pena para quem sentou na poltrona e ficou assistindo a demonstração de ex-atletas e de atletas atuais, inclusive, nesta competição de confraternização entre esperança e união, com as cores símbolos do Rio Grande do Sul. Simplesmente foi fantástico. Você esteve acompanhando também, ô Pedro? Eu acompanhei um pouco, eu vi em pouco tempo de jogo, eu vi um golaço, o cara lançou na área, o cara deu um voleio na gaveta. Isso demonstra que os caras... Aquele golaço foi do Amaral. Aliás, o único gol feito pelo Amaral, que foi atleta profissional por muitos anos e que frequentou o Maracanã por longa jornada, só que não conseguia marcar. E acabou marcando o único gol e provavelmente o único gol de sua vida como jogador no Maracanã, não, Cacau? Valeu a pena, né? Valeu um golaço do Cafu também, né? Ver o Ronaldinho Gaúcho jogar também é um espetáculo. Ele brinca com a bola, né? Brinca. Até hoje o cara é espetacular. Queria ter oportunidade de conseguir ver ele. O teu menino se inspira no Cristiano Ronaldo, né? E muita gente se inspira em pessoas pratas da casa, como é o caso do Ronaldinho Gaúcho, né? Que indiscutivelmente foi um craque, não por isso que deixou de ser, por 2 anos quase que consecutivos, me parece, como o craque mundial, né?
o jogador de destaque no mundo. Sim, sim. O Pedro, acho que se inspira no Cristiano Ronaldo por ser da mesma posição, a ser atacante, né? E o Cristiano Ronaldo inspira muitas crianças, né? Pela dedicação que ele É uma figura fantástica, não é? Se cuida, não é? Com 38 anos. Cuida da família, tem preocupação com aqueles que são desprovidos da sorte, não é? É isso aí. Isso é muito importante. E no futebol local, você pertence ao consulado, ao colegiado que dirige o Esporte Clube Passo Fundo, né? Passo Fundo está voltando às suas atividades, não parou, logicamente, mas a atividade que eu digo, os jogos propriamente ditos, que recomeçam neste final de semana. No domingo, 15h, joga no Vermelhão da Serra contra o Esportivo de Bento Gonçalves. Passo Fundo há muito tempo não arrancava como arrancou esse ano. Está com 10 pontos somados, divide a liderança do grupo ao lado do Glória de Vacaria. O Esportivo vem logo em seguida com 7. É um jogo de 6 pontos, não, ô Cacau? Exatamente, um jogo importante, né? E depois dessa parada, gera uma expectativa de como vai voltar o time, né? Como você falasse, Jorge, fazia muitos anos que o Passo Fundo não iniciava um campeonato com resultados tão expressivos assim. Acho que é um time que deu certo nas contratações, um ano iniciou muito difícil para o Esporte Clube Passo Fundo, mas o time encaixou, né? É um time muito intenso e está dando certo. Me parece que repete-se assim a exemplo de anos anteriores. O Brasil de Farroupilha, na temporada passada, viria para não cair e acabou quase que disputando o título. Isto está se passando com o Passo Fundo. O Passo Fundo ia para se manter entre o quadro ali, entre os possíveis classificados, não é? Mas não com pretensões de chegar ao título. E agora está dando o reverso da medalha. Eu acho que todos os conselheiros, o clube em si, se uniu, se mobilizou em cima das dificuldades, né? Então o grupo está bem fechado, o grupo está bem motivado, né? Em função dessa arrancada muito boa que deu e espera continuar assim agora depois dessa parada. Quadro social é muito importante para o Esporte Clube Passo Fundo. Ainda não existe esse quadro social. Por quê, Cacau? É uma dificuldade de muito tempo isso, né? Se melhora nesse aspecto aí, mas ainda falta um trabalho a longo prazo. Eu vejo que o Passo Fundo precisa fazer um trabalho a longo prazo, que é difícil. As pessoas que estão ali se doam, né, gratuitamente no dia a dia e são empresários de muitos anos, fazem por amor à camiseta mesmo, como o Esporte Clube Gaúcho, e acho que todos ali procuram fazer o melhor. Mas o futebol realmente é difícil, né? É muito difícil. Futebol... Tem que ter o quadro social. Tem que ter, eu acho que tem que buscar isso. É fundamental, não, Beto? Exatamente. Se não tiver o sócio, não tiver um dinheiro extra para movimentar o clube o ano todo, o grande problema nosso hoje que a gente vê é que os clubes não conseguem o ano todo trabalhar. E o clube não tendo o ano todo atividades, muitas vezes o torcedor, o sócio, o patrocinador, eles não querem continuar patrocinando na época que não tem competição. Só que o clube existe 12 meses no ano. Exatamente. O Passo Fundo está pensando em um lugar ao sol no Campeonato Brasileiro já, não é? O sonho sempre existe, né? A gente sempre busca o melhor, né? A gente é um município com 3 times, vamos falar o Passo Fundo Futsal, o Esporte Clube Gaúcho e o Passo Fundo, num município de 200 e poucos mil habitantes, então não é fácil fazer futebol, né? Então a gente busca fazer novos projetos a longo prazo, para manter o futebol o ano todo, mas é uma dificuldade que todos que estão envolvidos sabem que não é fácil, mas a gente busca. E que o pessoal se conscientize que tem que apoiar o nosso futebol, não é? Esquecendo um pouquinho a dupla Grenal. Exatamente, né? A gente tem muitos sócios aqui da dupla Grenal, né? Que esses sócios também sejam sócios aqui de Gaúcho e Passo Fundo, né? Não precisa deixar de ser de Grêmio Inter, porque todo mundo ou nasce aqui, ou gremista ou colorado, né? Eu, felizmente, sou Vila Nova, né? Hoje tenho essa... poder falar isso e passei para o meu filho também essa questão. Olha, não adianta sofrer por clubes da capital, que eles não estão nem aí contigo. Né? Então, que tu seja. Jorge, eu queria aproveitar rapidinho. Nós tivemos agora na sexta-feira, lembra da Maria Eduarda Lima, que esteve aqui no teu programa? Ela com 14 anos, aquela vez esteve com nós aí, e agora ela tem 15 e foi convocada novamente para a seleção sub-17 do Brasil.
Ela está indo hoje para começar um treinamento visando a preparação para o Mundial da categoria Sub-17. Que beleza. Duda, sucesso para você. Sucesso para você também, Pedro Risse, e o nosso agradecimento ao Cacau Risse, seu pai, e o agradecimento ao responsável pelo andamento do Vila Nova Independente, que é o Beto Oliveira. Um abraço também para o Guri, seu pai, não é? Que merece toda a nossa consideração. Nós vamos chegando ao final do programa de hoje, lembrando que a vacinação contra a gripe, a influenza, ainda continua. Se você não fez, procure um posto de saúde, procure um ambulatório e tal, procure a sua preferência e faça a vacina, porque nós queremos que você vá e volte e fique conosco, ok? Um abraço, senhoras e senhores, e até a próxima ocasião, com certeza. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo.